nós vamos abrir a nossa Bíblia. Eu queria que você acompanhasse. Por favor, acompanhe sua. Mesmo depois de nós lermos o texto, vamos ler só o verso, mais uma vez. E então, depois mantenha sua Bíblia aberta. Eu tenho aprendido a admirar o pastor Laminé. Ele é um homem muito zeloso pela palavra de Deus. Tenho muita admiração por ele. Como nós pertencemos ao Conselho de Teologia da Convenção, Conselho de Educação e Cultura, estamos sempre juntos. Eu tenho visto o grande zelo pelas Escrituras do vosso pastor, de forma que eu tenho uma grande admiração pela dedicação e estudo da palavra do Senhor, que o vosso pastor, ele separa, empreende, um homem muito zeloso. Então vamos ler a palavra, capítulo 15, de primeira carta aos Coríntios, verso 34. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. E agora vamos trocar o vossa. Digo para vergonha. Digo para a vergonha. Ok, podeis tomar assentos, por favor. Glória a Deus. Amados, o tema da nossa reflexão está contido no texto que os irmãos deram como tema geral. Vergonha por muitos não conhecerem a Deus. Vergonha por muitos não conhecerem a Deus. É claro que é um texto muito sugestivo. Poderia falar sobre aqueles que não conhecem. Poderia pegar só a palavra conhecer ou não conhecer a Deus. Seria bastante para falarmos alguns dias sobre esse não conhecer. Mas peguei com base a palavra vergonha e vamos falar um pouco dela. Vergonha. A vergonha. E eu, quando peguei esse texto, se você está com a sua Bíblia aberta, a epígrafe do texto de 1 aos Coríntios, capítulo 15, como é que está aí? Na minha Bíblia está a ressurreição. Não sei na sua, mas com certeza é alguma coisa relacionado à ressurreição. É verdade? Amém? Ressurreição, a ressurreição, algo relacionado com a ressurreição. E eu pensei, meu Deus, o que isto tem a ver com missões? E vocês também, certamente. Mas o pastor Laminé, juntamente com a equipe de obreiros, pessoas preparadas, não escolheram o texto à toa. Do início ao fim, este capítulo é um capítulo missionário. Irmãos, muitas vezes eu quero vos confessar que, quando vou ministrar a palavra do Senhor, algumas pessoas ficam frustradas comigo. Porque às vezes me vem pregando em um lugar, Deus derrama da sua graça, do seu poder, aí me convida, aí chega lá, a coisa é um pouco diferente e tal, não sei. E a pessoa fica, eu sou o seguinte, eu prego sempre em cima dos temas que dão-me para pregar. Porque eu quero confessar uma coisa publicamente aqui aos irmãos. Eu gosto, nós estamos envolvidos com missões, não existe ex-missionário, não existe isso. Uma vez que você é chamado por Deus para fazer missões, você será sempre um missionário. Missionário, não tem jeito, não existe ex-missionário. Ainda solteiro, o Senhor me chamou para o campo missionário, trabalho missionário, hoje eu não vou dar meu testemunho, como é óbvio, mas missões então entrou no meu coração, na minha veia, e eu então entreguei-me totalmente para missões, e dos trabalhos vários missionários que fizemos, tanto no treinamento de missionários, como no trabalho missionário em si, em bairros carentes, terras isoladas, perigosas, que o Senhor nos enviou para trabalhar em frente missionárias, abrindo igrejas em lugares difíceis e tal, mesmo aqui no Brasil. Então a nossa igreja enviou-nos para Portugal.
né, nesse trabalho missionário, enfim, e fui secretário de missões, e trabalhamos tanto com esse assunto relacionado à evangelização, missões, ganhar almas, enfim. Entretanto, qual é a confissão pública que eu quero fazer? É que alguns oradores, principalmente alguns famosos, quando a gente os convida para pregar, os damos, que tem os pastores, eles sabem disso, os damos o tema, Aí, eles vêm, aí chegam aqui e falam assim, meus irmãos, me deram um tema, mas eu orando a Deus, de madrugada, Deus me falou. Aí eu fico perguntando, e Deus não falou para os irmãos que oraram? Deus não deu o tema não foi dado por Deus, não? Agora parece que o pregador é mais espiritual do que toda a equipe que jejuou, que orou. Eu fico para morrer quando isso acontece. Eu não gosto. Quando eu chamo o pregador para pregar, eu falo, irmão, o seu tema é esse. Não pregue fora do tema, irmão. Por favor. Primeiro, que os irmãos já fizeram curso teológico, eles sabem, é falta de respeito, é falta de educação, é falta de ética, pregar fora do tema. Então, que me deram o tema, eu vou falar em cima do tema. Outra coisa que eu não sei fazer, eu não sei inventar história. Eu sou pregador da Bíblia, vou pregar em cima da Bíblia. Vocês estão comigo essa noite? Graças a Deus. Então, vamos lá. Porque, irmão, palavra, história, isso a gente não quer ouvir. Nós queremos ouvir a voz de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Com grito, sem grito, com pulo ou sem pulo. Deus tem uma palavra para a tua vida esta noite. Deus tem uma palavra para o teu coração. Pode ter certeza. Deus tem uma palavra para o teu coração. Vergonha por não conhecer a Deus. Amados, quando nós olhamos para esse texto que for escolhido, e eu dizia na minha introdução, todo esse capítulo é um capítulo missionário. Todo capítulo, vai começar pelo versículo 1 do capítulo 15. No versículo 1 do capítulo 15 fala assim, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tem, o quê? Anunciado. Aqui tem 3 verbos que nós vamos trabalhar sobre eles. Tem anunciado, tem também que vós também o quê? Recebestes, no qual também permanecei. Isso tudo, anunciar, evangelho, tem a ver com missões. Então é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria falar é exatamente o versículo 34. Você vai lendo o versículo, o texto, você vai lendo o texto, você chega no versículo 34, parece que Paulo até está falando de uma outra coisa. Ele para de falar de ressurreição e fala, vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda andam, que não conhecem a Deus. Né? E depois ele termina o capítulo falando assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é sede firme. Irmão, missão não é tarefa de um dia, missão não é tarefa apenas de um congresso, faz parte, mas missões é todo dia, é toda hora, é todo momento, tem que ser firme, tem que ser constante. Quem não é firme, quem não é constante, não pode ser missionário. Missões, o irmão, nosso estimado cantor, levou a igreja aqui, pela graça de Deus, a um clímax. Todo mundo chorando, levantando a mão e adorando a Deus. E eu, quando ele fazia isso, eu olhava para a nave da igreja, na minha cabeça, me veio. E hoje, de manhã, eu acordei e orava. Chorei bastante hoje pela manhã, lembrando-me de uma cidade com 35 mil habitantes na Espanha, no sul da Espanha. Eu trabalhei vizinho com a Espanha. E eu fui lá nessa cidade, andamos de norte a sul na cidade. Não tem uma igreja evangélica sequer. E hoje de manhã, Deus me transportou, passei o dia todo com aquela cidade na minha cabeça, na minha mente, no meu coração. Ninguém ali conhece acerca de Jesus. Não há uma igreja evangélica sequer. Não há. Quando eu falo nenhuma, nem batista, nem metodista, nem Deus é amor, nem
Assembleia, nem Maranata, nenhuma. O índice de suicídio naquela região é apavorante, é assustador. E eu pensava aqui comigo, glória a Deus, porque Deus levanta multidões como estão aqui nessa noite para adorar o Senhor. Mas missões é levar aqueles que não conhecem a adorar o Senhor. Se isso não nos preocupar, precisamos sentir vergonha disso. Eu estava, no momento da oferta, eu estava lembrando de uma vergonha que eu passei. Nós não somos profissionais do altar. Nós somos servos do Senhor. Culto de missões na nossa igreja. Foi pedido uma oferta. E eu tirei R$2. Coloquei lá dentro. Aí, e eu pensei assim comigo. Eu falei com a minha esposa. Meu amor, não vou dar mais, também não tenho. E tal. Pronto. Teve o culto. Terminou o culto. Estávamos saindo. Quando entramos no carro, os irmãos falaram assim: pastor, vamos à pizzaria? E eu falei: rapaz, pizzaria, vamos lá. Olha, vai fulano, ciclano e tal. Ah, vamos. E fomos lá. Chegamos, comemos e tal. Sentou na mesa grande, fomos dividir a conta. R$24 para cada pessoa. E quando eu tirei o cheque, estou preenchendo, R$24. Naquela época, isso há 10 anos atrás. Quando eu estou preenchendo o cheque, o Espírito Santo falou comigo: para a missão você não tinha não, né? Mas para a pizza você tem. Vergonha nossa. Quantas pessoas estão morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Como o apóstolo Paulo pôde dizer um dia: como ouvirão se não há quem pregue? Como que vão ouvir? E como crer? E como pregarão se eles não forem enviados? Como? Para alguém ouvir, tem que alguém pregar. Para alguém pregar, tem que ser enviado. Onde estão os missionários? Onde estão as pessoas que estão se disponibilizando para a obra do Senhor? Sabe que muitos de nós missionários, nós falhamos muito quando nós botamos missões, me desculpa o termo, mas apresentamos missões como uma desgraça, apresentamos missões como algo sofrido, apresentamos missões como aqueles que passam fome, que têm que comer cobras e lagartos. Aí, os irmãos que poderiam se disponibilizar para missões ficam com medo. Ninguém quer ir para o campo porque pensa que missões é sempre passar fome. Missões é sempre sofrer. Missões é sempre ter a pior casa. O Espírito de Deus me fala agora. Ele está chamando pessoas neste momento para o campo missionário, neste lugar. Rabacandaramanagassúbia, aramanagasso, que me ligou, managai. Randarovassumbecanagassumi, que negevias, anamagassuriandaramanagassúbia. Becamacandaramacanagassúbia, que me negevias. Há pessoas que estão sendo convocadas pelo Espírito Santo agora aqui, neste lugar. Aleluia. Olha, eu vou vir aqui para o texto, mas eu tenho que dizer isto. Eu estava trabalhando, tinha minha casa aqui no Brasil. Eu tinha um sonho, que a casa que eu morava tinha um quarto, tudo um quarto, uma sala, uma copa, uma cozinha, um banheiro. Tudo um. Meu sonho era fazer um duplex. Queria juntar dinheiro e tal, não conseguia fazer. Quando pensava em fazer o duplexzinho,
Aí bati o carro. Quando for outra vez, enfim, sempre aconteceu uma coisinha. Fomos para o campo missionário. O Senhor nos enviou. Quando cheguei lá, a igreja, nós fomos em parceria com o campo, em parceria com a igreja portuguesa. Nossa igreja dava uma ajuda e a igreja portuguesa dava outra. E a igreja portuguesa alugou uma casa. Quando eu cheguei lá, irmãos, uma casa, uma mansão de 2 andares, duplex, ar-condicionado, é para o ar quente, por causa do frio, toda imobiliada, móveis tudo novo. Entrei, andei, vai lá. Sabe o que é isso? É Deus. Eu nunca tinha andado de avião. A primeira vez que eu andei de avião foi por causa de missões. Eu nunca pensei que ia atravessar o oceano. Fui por vários países da Europa, pregando, sabe por causa de quê? Por causa de missões. O meu sonho era ir para Israel, conhecer Israel. Deus me abriu as portas em Portugal quando eu não tinha um centavo. Não dá tempo de eu contar os detalhes. Eu não tinha dinheiro. Deus me abriu as portas e me colocou numa especialização. E aí o diretor daquela faculdade disse assim, vamos para Israel. Eu pensei, não tem dinheiro. Irmãos, do nada, Deus me abriu as portas. Eu recebi um dinheiro do governo. Não esperava receber. A passagem para Israel era 900 euros, incluindo guia e tal. Faltando 2 meses para ir, eu recebi 1.240 euros. Fiquei 15 dias em Israel, conheci Jerusalém. Por causa de quê? Missões. Então, eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Não fique com medo. O Deus que chama é o Deus que, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Ele cuida. Se for preciso mandar carne, se for preciso usar corvo, Ele vai enviar. Você não vai passar necessidade. Deus vai cuidar de você. Aleluia. Confia. Nós estávamos para ir para o campo. A minha sogra deu um conselho para minha esposa. Falou assim, meu filho, não vai não, deixa ele ir. Ele não fica sem você. Depois vai ficar lá uns 6 meses, depois ele volta. Então a minha esposa disse assim, mãe, eu vou com ele. Deus nos chamou. Quantas pessoas que aqui morrem de câncer novas? Quantas pessoas que são atropeladas morrem aqui? O Deus que cuida aqui, cuida lá também. Minha sogra olhou e disse assim, a minha sogra é uma pessoa muito amável. A gente compreende, ela é a filha do meio, filha querida, a única que sabia dirigir. Casou com um pastor. A gente compreende esse sentimento de mãe. Minha mãe está aqui sentada aqui, chorava dia e noite, não queria que eu fosse. Minha sogra também não queria. É verdade, é esse sentimento. A gente sabe, não é por mal. Não estou aqui falando denegrindo. Pelo contrário, é como uma mãe para mim, a minha sogra. E a minha sogra disse assim, o Wallace fez uma lavagem cerebral na sua cabeça. Mas não é isto. É verdade. Para você entender como é que Deus faz. Eu vou entrar no texto. Mas olha, Deus está me segurando aqui. O que eu faço? Olha, chegamos em Portugal. Tinha 11 membros à missão. 11 pessoas. Tudo. Nós trabalhamos no Alentejo. Se tiver algum português que sabe. O Alentejo é um lugar que só tem pessoas idosas. Tudo velhinho. Quando morrem com pessoa com 80 anos, ele fala, gente, morreu tão novo, né? Tão novo.
80 anos, porque lá as pessoas vivem muito. Gente, tão novo, 80 anos. E lá, como não tem empresa, não tem fábrica, só vai para o Alentejo quando se aposenta. Tudo velhinho. E a igreja, a gente ia cantar, não tinha ninguém para tocar um pandeiro. Quanto mais violão, nada. Não tinha. E eu aqui no Brasil, olha os músicos, né? Eu pastorei várias igrejas. Nas igrejas que eu pastorei aqui no Brasil, sabe qual era a minha luta? Fazer escala para os músicos, que eles brigavam. Todo mundo quer tocar de domingo. Semana ninguém quer não. Mas de domingo, aqui não tem jeito assim, mas por aí, onde eu tive, dia de domingo, irmão, todo mundo quer tocar. Mas dia de semana, mas a gente tinha que fazer escalinha do domingo. Vocês estão entendendo? Porque tem muito músico. Um toca violão, toca teclado, toca tudo. E lá em Portugal, ninguém tocava nada. Aí ia cantar o hino, um para o norte, outro para o sul. Falei, Jesus, e agora? A gente acostumado com bons louvores, né? E aí começamos a orar a Deus. Fizemos um culto. Naquela primeira semana, os primeiros meses nosso ali, teve uma irmã cigana, crente, fiel, que começou a faltar. Eu visitei e descobri que a irmã estava com uma úlcera no estômago, uma úlcera no estômago. E já tinha 10 anos. E ela então tinha sido internada vomitando sangue. Internou, o médico mandou para casa, isso achamos estranho, quer dizer, a mulher entra no hospital vomitando sangue, então manda para casa sem medicamento nem nada. Depois a mulher retorna para lá, na ambulância e tal, e depois a irmã chega na igreja. Naquele dia, naquele culto, nós implantamos o chamado culto de libertação. E os portugueses não são como brasileiros, que o brasileiro levanta a mão, dá glória a Deus, aleluia. O português, ele é europeu, ele é racional. Você está pregando, ele está caladinho assim, ó, olhando para você. Não dá um amém, nem um glória a Deus, não. Quietinho assim, ó, prestando atenção, Bíblia aberta, racional, acompanhando tudo que você está falando. Aí, preguei, e eu comecei a falar de milagres. Até os crentes ficavam assim, milagre. Eu comecei a falar de milagres, e eu então, pronto, quando a gente vai para o campo, enfim, nós servimos ao Senhor, precisamos levar a sério, né? E no culto de libertação, o culto lá era de 8 às 10 da noite, lá. E eu só entregava o jejum quando chegava em casa, às 10, 11 horas da noite, que depois ia levar os irmãos em casa. Então eu estava o dia todo, naquele dia, no dia do culto de libertação, me trancava dentro de casa, orando, jejuando, não comia nada, nem bebia. Ficava só depois do culto. E naquele culto, libertação, chega tal irmã, que estava sumida da igreja. E então nós fomos orar por ela. Tinha mais ou menos 1 mês e meio, 2 no máximo que estávamos lá. A minha esposa, ela estava naquela semana com torcicolo. Eu achava estranho que eu chamava para sair, ela não queria sair, e tal, estava em casa. Ela estava com torcicolo, mas não me disse que estava com torcicolo. Olha a cabeça dela. Não vou falar nada para o meu esposo para não preocupá-lo. Morrendo de dores. Nem podia nem virar direito, mas escondendo de mim. Naquela noite, preguei. E falei, se alguém está doente, vem aqui na frente, Jesus vai curar agora. Aí aquela mulher foi. Ela falou, eu estou sentindo muito. Seu pastor, olha, estou sentindo muita dor. Muita dor. Muita dor. E onde é que está doendo, minha irmã? E ela disse aqui. Aí como na barriga, a gente não vai colocar a mão na barriga das senhoras, né? Olhei assim, minha esposa vem, faz favor. E ela foi lá. Eu orei pelas mãos assim da minha esposa. E falei, coloca as mãos aqui nela. Ela colocou e nós oramos por ela. Quando eu termino, enquanto eu orava, irmãos, pelaquela mulher, as minhas mãos aqueceram. É um dos sinais que Deus dá-me quando eu estou orando. Minhas mãos aquecem como se tivesse fogo. Quando isso acontece, eu já sei. Jesus está curando. E aí Jesus, quando isso aconteceu, eu falei, me alegrei, né? Está curando. Está
curando. Aleluia. Oramos por ela. Quando eu terminei, eu falei, procurador, irmã. E ela apertava, sumiu. Eu disse, procura direito. E ela apertava, sumiu, senhor pastor. Começou a chorar. Eu falei, pode sentar. Aí minha esposa pede a palavra. Minha esposa pediu a palavra e falou assim, chorando, chorava. Minha esposa chorava compulsivamente. Então disse, olha, irmãos, eu tenho escondido uma semana do meu marido. Estou sofrendo muito com torcicolo. Eu cheguei aqui com muitas dores. Eu não falei nada para ele para não preocupá-lo. Mas enquanto ele orava, eu senti o meu corpo aquecer da cabeça até a ponta dos pés. E ela começou a transpirar mesmo. Eu estou curada para a glória de Deus. Aleluia. Esse é o Deus que cuida. Você não precisa ter medo. Você só precisa ter convicção que Deus está te chamando. Missões. Missões é a suprema tarefa da igreja. Missões não é brincadeira. Missões não é um sentimento que vem e passa. Missões é uma decisão. Eu vou fazer missões. Custe o que custar, nem que eu morra. Mas eu vou fazer missões. Quando nós olhamos para esse texto, vergonha, por muitos que não conhecem a Deus. Por que devemos ter vergonha? Primeiro, aqui no versículo, capítulo 15, verso 1, por não anunciar o Evangelho. Paulo fala assim, eu vos tenho anunciado. Eu tenho anunciado. Paulo chega a dizer, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Tem gente que é agente secreto de Jesus. Ninguém sabe que a pessoa é crente. Nós precisamos anunciar. Nós precisamos pregar. Nós precisamos... Pastor, eu não conheço muita Bíblia. Eu sou tímida. Tímida, não levo jeito para falar. Convida a pessoa. Hoje é sábado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E hoje é sábado. Quantas pessoas que você conhece que não é crente, que você convidou para estar aqui? Quantas? Será que temos que ter vergonha? Será que temos que ter vergonha? Eu quero admitir com os irmãos, eu também poderia ter convidado alguém não crente, falar assim, vai lá me ouvir, eu vou pregar. Eu também não fiz. E nesta noite, eu confesso, estou perdendo uma grande oportunidade. Esse dia de hoje, essa noite, nunca mais voltará. Também sinto vergonha. Mas não é ficar só na vergonha, nós precisamos mudar isto. Nós precisamos mudar isto. Eu vou ligar para alguém, vou mandar uma mensagem no WhatsApp, tem Facebook, tem e-mail. Tem ou não tem? Tem tanta coisa. E a gente... Então nós precisamos anunciar. A outra coisa que eu vejo nesse texto, anunciar o Evangelho. Aqui a palavra anunciar é a palavra irmã gêmea de Evangelho. Anunciar é, no grego, a palavra é evangelizo. E a palavra Evangelho, que está logo aqui em cima, também, irmãos, também notifico, irmãos, o Evangelho. Aqui a palavra evangelo. No grego, evangelizo. Só muda o finalzinho. Mas significa anunciar boas notícias. A palavra anunciar aqui vem da palavra evangelho, que significa anunciar boas notícias. Então, irmão, a gente precisa sentir vergonha por não anunciar. Escuta, eu estou lembrando. Era domingo, 3 horas da tarde. Eu acordei na casa do meu sogro. Aquele almoço depois da escola dominical. Acordei ali, mas eu acordei com uma angústia dentro da minha alma. Parecia, sabe, aquela tristeza, uma tristeza de morte que dentro de mim, uma vontade de chorar.
chorar. E eu baixei a cabeça e eu puxava os cabelos assim, ó. Tão triste que eu estava, como se eu tivesse perdido alguém. Acordei com essa coisa, minha esposa, mas o que está acontecendo? Eu falei, eu estou com uma tristeza muito grande. E ela, por quê? E quando eu acordei assim, o Espírito Santo falou comigo, desse jeito que você quer fazer missões? No domingo, você dormindo até essa hora? Enquanto você está dormindo, muitas pessoas estão sofrendo. E eu falei com meu sogro, eu vou sair. Fazer para onde? Eu falei, não sei. Eu vou pegar a Bíblia e eu vou sair, eu preciso visitar alguém que precisa. Ele, rapaz, mas você vai para onde? Eu falei, não sei, eu vou sair. Ele, então eu vou com você. E pegamos a Bíblia e saímos na rua, sem saber para onde ia. Precisávamos anunciar o Evangelho a alguém. Sentia vergonha. E aí, eu disse assim, agora vamos aonde? Ele falou, olha, meu sogro me disse, Israel está sumido da igreja. Vamos visitá-lo. Vamos então. Fomos lá, batemos palmas. Israel não estava em casa. Israel não estava em casa. Aí eu falei, e agora? Vamos embora. Vamos procurar outro lugar. Quando estamos assim, nós vamos aonde? E ali sem saber para onde ia, a vizinha chama o meu sogro ao portão e fala assim, pastor, falando com o meu sogro. E o meu sogro disse assim, eu não sou pastor não, pastor é ele ali, ó. Aí a senhora disse, olha pastor, o senhor pode vir orar pela minha mãe. A minha mãe, ela, isso era no domingo à tarde, na sexta-feira ela caiu, bateu com o ombro na escada, já levamos aos médicos, tomou tudo quanto é remédio, e a dor não passa. Escuta, pastor, chega aqui, escuta. E eu cheguei no portão e escutei alguém assim, ai. Eu falei, o que é isto? E ela está gritando de dor, pastor. Irmãos, quando ela falou aquilo, eu senti a graça de Deus no meu corpo e na minha vida. E eu falei, dá licença. E nessas horas eu sou meio atrevido mesmo. Dá licença, entrei pela casa, chama a senhora, chamou a senhora. E ela veio, um roxo aqui, ó. Eu falei, fecha os olhos, senhora, nós vamos orar. Jesus vai lhe curar. E ela gritando, ai. Colocamos as mãos na cabeça dela, oramos por ela. E ela enxugou as lágrimas. Jesus curou a mulher instantaneamente. Quando ela terminou e ela falou, eu olhei assim para ela, ela falou assim, pastor, eu sou afastada do Evangelho, eu quero voltar para Jesus agora. Nós precisamos ter vergonha. Na cama da gasurianda lá, macovas sumiligimicovas névias. Muita gente quer ver milagre. Mas você sabe onde que estão os milagres? Nas ruas do campo missionário. O campo é o mundo. Lá estão os milagres do mundo. Sinceramente, eu não estou seguindo meu esposo. Eu não estou conseguindo segui-lo. Me perdoe, pastor. Não estou conseguindo seguir o esposo. Mas eu preciso contar. Deus sabe de todas as coisas. Fui pastorear a primeira igreja da minha vida, lá na Terra Vermelha. Eles, naquela época difícil, eles matavam um, deixavam outro amarrado para matar meio-dia. Matavam um de manhã, já amarrado para matar outro meio-dia. Quantas vezes estávamos chegando, aqueles tiroteios, matando pessoas na nossa frente. Enfim, época difícil. E aí, eu trabalhava, para piorar a situação, eu trabalhava ainda no presídio de segurança máxima, lá em Viana, na parte administrativa. Que coisa, não era fácil. Mas um dia, eu assim, morava no Ataíde, então eu colocava o terno dentro do carro
deixava o carro ali em Campo Grande, pegava o ônibus do estado, ia para Viana, deixava o terninho lá dentro, já. De lá, pegava o carrinho ali, já com o terninho lá, a gravatinha, e ia lá para a Terra Vermelha. Não dava tempo para ir para casa, jantava quando dava, quando chegava. E aí, irmãos, teve um dia, sexta-feira, culto de doutrina, lá na congregação. Cheguei lá, a congregação estava cheia naquele dia. Irmãos, e eu estava só na capa. Só na capa. Eu estou falando de anunciar o evangelho. É isso que eu estou falando. Cheguei cansado, só na capa, e eu falei assim com os irmãos. Desci um pouco mais. Falei assim, irmãos, os irmãos sabem que fazemos culto sempre até 9 horas. Mas hoje, se os irmãos permitirem, eu estou muito cansado. Vamos cantar um hino, tirar a oferta. Depois, eu vou ministrar a palavra quando for 8h20, assim, 8h30, no máximo. Vamos terminar o culto. E aí, então, eu peço aos irmãos, se os irmãos não tiverem uma coisa assim, muito, muito grave mesmo, os irmãos, assim, deixar eu ir embora direto. Os irmãos concordam comigo, deixam eu ir embora, que termina o culto, os pastores sabem, né? Os irmãos procuram a gente, tá? E eu falei assim, vocês deixam, amém? E todo mundo, amém. Olha o que eu estou falando essa noite. E aí, irmãos, pronto, cantamos um hino, damos a oferta, li a Bíblia e eu pensei, quando for, era 7h30, né? E quando for 8h15, no máximo eu encerro. Aí, bênção apostólica, 8h20, ó, vou para casa. Combinei com eles. Muito bem, abri, cantamos um hino, fui dar o estudo, comecei a pregar. Irmão, Deus mandou uma glória naquela igreja. E eu me empolguei pregando. Empolguei pregando. Quando eu olhei, sabe que hora era no relógio? 9h15. Passou da hora. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus. Aí eu falei, que Deus nos abençoe. Encerrei assim, que Deus nos abençoe. Amém. Aí, vamos ficar de pé, da bênção apostólica. Os irmãos chorando, falando de mistério. E eu pelo corredorzinho, deixei eles lá. Olha, biblinho debaixo do braço. Peguei assim a Bíblia. Ó. Quando eu coloquei a chave no carro, irmão, um Unozinho que eu tinha vermelho, mas que eu estou vendo. Quando eu abri assim, eu escutei uma irmã falar assim, pastor, queria falar contigo. Irmão, eu confesso a vocês, eu fiz uma oração. Não tem aquelas irmãs que quando começa a falar não para mais? Não tem? Irmão, era aquela irmã. E olha, deixa eu te contar outra história. Ela era fundadora do bairro. Ela andava de cadeira de rodas. Naquele dia, ela não foi no culto. Ela não ouviu nada que eu falei. E ela disse assim, preciso conversar com o senhor. Aí eu, tá certo, irmã, nós vamos falar assim, no domingo de manhã, se Deus quiser. Não, pastor, é hoje, é agora. O senhor está pensando o quê? Disse-me ela. Eu estou vindo aqui falar com o senhor agora, mas eu não estava em casa dormindo, não. Ainda me enquadrou ainda. Olha, pastor, eu estou vindo de evangelismo. Falei, evangelismo? Eu estava visitando pessoas, convidando para vir para a igreja. Falei, tá certo, irmão, mas domingo a senhora conta melhor como é que é. Não, pastor, é que eu prometi ao homem, eu visitei um homem, ele está há 3 meses acamado, teve um AVC. E eu falei com ele, se o meu pastor vier aqui, você vai ficar curado, você vai levantar dessa cama. E eu falei com ele, ó, eu vou lá agora. E se Deus quiser, eu estou na cadeira de roda, mas assim, o culto termina às 9 horas. E eu vou rápido, porque é para pegá-lo. E se for de Deus, Deus vai segurar. Porque já são 9 horas, até eu chegar lá. Olha, Deus vai segurá-lo, porque eu vou achá-lo lá. E a mulher, ela veio de cadeira de roda. Aquelas ruas em terra vermelha, cheio de buracada. E ela veio. E eu olhei para ela. Ela falou-me isso. Olha, não, pastor, prometi a ele. E ela virou, ela mesmo, deu uma meia volta na cadeira de roda. E ó, partiu na minha frente. Pastor, vamos embora. Fecha o carro, vamos embora. E partiu, irmão. E agora? E eu, meu Deus, olhei para um lado,
olhei para o outro, falei, fechei o carro e fui. Num beco, no outro fui atrás dela, Irmãos, ela parou numa casa, lembro como se fosse hoje, portão de madeira. Quando eu toquei no portão, tramela, fui abrir aquela tramela, irmão, na minha cabeça, a ponta dos meus pés queimava. Eu comecei a chorar lá fora na rua, falar em mistério, sozinho. E aí eu lembrei de Pedro e João na porta. Eu falei, esse homem está assim, essa mulher, eu liguei uma coisa com a outra, falei, certeza absoluta, Jesus vai curar esse homem essa noite. Entrei dentro da casa, o homem estava mesmo deitado em cima da cama. E eu agora entrei, falei para ele que Jesus é poderoso, que Jesus queria não só curá-lo fisicamente, mas salvar a alma dele e tal. Preguei um pouquinho para ele, peguei na mão do homem, levantei o homem assim, amarra, levantei, coloquei ele de pé, e falei, olha para mim. Ele olhou e eu falei, em nome de Jesus, seja curado. E soltei esse homem. Já pensou, irmão, se o homem cai? Tem umas coisas que eu só fiz uma vez só, não sei se tem agora. Mas a gente faz no impulso do Espírito Santo, os irmãos estão entendendo? E aí, soltei o homem e falei, anda, em nome de Jesus. Sabe o que o homem fez? Não foi andar. A primeira coisa que ele fez foi fazer isso, ó, levantou o braço. Depois eu entendi que ele é mecânico de alta. Para ele o braço era muito importante, mais do que andar. E ele levantou o braço e começou a chorar. E começou a andar na casa para lá e para cá. Andar. Rabacandaramagandaramanasúbia. A esposa dele lá na cozinha viu. Ela viu aquilo. Sabe o que ela fez? Caiu de joelho com as duas mãos para cima. Eu volto para Jesus. Eu volto. Estava desviado há muitos anos. Sabe o que é isto? Missões. Você quer ver milagres? É o campo. Você quer que Deus te use? O campo está te esperando. Você não vai ver milagres. Deus pode até te usar dentro da igreja. Não estou dizendo, Deus usa. Mas o campo está te esperando. Missões não é só no exterior, na África, no Equador, na China. Não! Missões começam aqui dentro. Quem não faz missões aqui, não faz lá fora. É conversa fiada. Quem não faz aqui, quem não ganha almas aqui, não ganha lá fora não. Ah, pastor, sinto o chamado. Olha para a vida da pessoa. Quantas pessoas ela já trouxe para a igreja? Ganhou quantas pessoas? Qual é o trabalho que ela faz? Porque o missionário ele tem uma loucura para ganhar almas. Ninguém segura a pessoa. Ninguém consegue deter. Fala de missões. E mesmo que não saiba pregar, ele convida. Tinha um irmão da nossa igreja que ele mandava, pastor, os 2 bancos da frente reserva para mim. Teve um dia que ele trouxe o irmão no carrinho de mão. O homem estava com coisa aqui no joelho, gesso. Ele colocou um colchão no carrinho de mão. Levou a pessoa no carrinho de mão para a igreja. Ele não sabia ler nem escrever, mas ele era um grande missionário. Trazia muita gente para a igreja. Então, irmãos, vigiai e não pequeis. Porque alguns não conhecem a Deus. Meu Deus, tem que terminar. Não conhecem a Deus. Digo para a vergonha nossa, essa noite. E quando eu não posso nem chamar isso de pregação, mas enquanto eu testemunho de Jesus, enquanto eu partilho um pouco dessa experiência com esta igreja querida e amada, neste lugar, com esses crentes obreiros sérios que vieram aqui esta noite, Deus está nos fazendo sentir envergonhados com as obras que nós fazemos. Eu gostaria de orar nesta noite, porque você tem nas tuas mãos o Evangelho, a salvação, o batismo com o Espírito Santo. Sabe o que significa batismo com o Espírito Santo? Poder para a missão. Tem muita gente que está enganado
com o batismo com o Espírito Santo. Tem gente que pensa que batizado com o Espírito Santo é somente para falar língua e todo mundo achar bonito que você fala língua. Não é só para falar língua, não. Falar línguas tem 3 objetivos principais. O primeiro é louvar a Deus, é engrandecê-lo. A Bíblia fala que aquele que fala mistério, fala consigo e fala com Deus, para adorá-lo. Segundo objetivo de falar em línguas é para edificação própria, edifica-se a si mesmo. Terceiro objetivo de falar em línguas é para falar mistério entre você e Deus, segredo. O diabo fica doidinho querendo ouvir, mas está em mistério. Quem fala línguas não é língua de anjo, é língua divina, porque a Bíblia fala, conforme o Espírito Santo conceda que fale. O Espírito Santo é divino, ele é Deus. Então você fala a língua dada pelo Espírito Santo. É língua divina, é mistério mesmo. Paulo fala isso em Coríntios. Fala mistério, e é mistério mesmo. É mistério, é você e Deus. Mas escuta, isso é falar língua, mas o batismo com o Espírito Santo é mais do que isso. Jesus disse, vocês serão revestidos de poder. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder para a missão. Jesus, sabendo disso, falou assim, não vos ausenteis de Jerusalém até aqui do alto sejais revestidos. Eu quero orar nesta noite, eu quero orar sim. Por que devemos sentir vergonha? Porque não anunciamos o Evangelho. O Evangelho é tão puro. Meu Deus, tinha tanta coisa para falar, mas não vai dar tempo. Por último, a última coisa, e queria falar, é porque o Evangelho, por que nós devemos ter vergonha? Por muitos não conhecerem a Deus. É porque a palavra de Deus traz esperança. Esperança. Esperança para além dessa vida. Quer ver? Capítulo 15, versículo 18 e 19. Também os que dormiram em Cristo estão, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Aqui está falando, estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais. Tem gente que está, eu vou terminar mesmo agora, vou orar, mas tem gente que vive aqui pensando só aqui. E a Bíblia fala, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tem tradução que fala assim, somos os mais dignos de lástima de todos os homens. Nós não podemos, o Evangelho traz esperança para além dessa vida. Traz esperança de vida eterna, salvação, vida eterna com Deus. Escuta, como é que está a tua vida? Como é que está a esperança para além desta? Como é que estão os teus parentes? Como é que estão os teus amigos, pessoas que você conhece? Elas estão esperando em Cristo para além dessa vida. Elas estão esperando um céu de gozo. Será? Eu termino falando lá em Portugal. Fecho tudo aqui para não falar mais nada. Só isto. Estávamos pregando na missão em Portugal. Eu ouvi uma notícia que um demônio estava apoderando-se de um homem. As pessoas da aldeia, lá eu fui para trabalhar numa cidade pequena, lá em Portugal. Devia ter 2.000 habitantes a cidade. Em volta da cidade, em volta lá, é muito longe as distâncias. Eu estou terminando, vou terminar agora. As distâncias são muito grandes. São 78 bairros, que lá dá o nome de aldeia. Lá em Portugal dá o nome de aldeia. 78 aldeias em volta dessa cidade.
Se eu fizesse um culto, se eu fizesse um culto em cada aldeia, por dia, não conseguia fazer isso, é muito longe. Mas se eu fizesse um culto em cada aldeia por dia, no final do mês, eu não tinha feito nem a metade de cada aldeia. Está entendendo? 78 aldeias, um mês só tem 30 dias. Só nenhuma igreja evangélica. Numa das aldeias, um demônio entrou nesse homem. Ele ficava com o cabelo assim espetado, as pessoas contavam. Ele pegava costela de porco cru, eles colocavam para assar, antes que ela assasse, ele pegava aquela costela. As pessoas corriam lá, em Portugal tem uma cultura, eles assam carne para o almoço, para a janta, sempre do lado de fora da casa. Ele aproximava de uma casa qualquer, pegava aquela costela e comia com osso e tudo. Irmão, comia como se aquele osso fosse algo macio. O padre, com todo respeito, foi lá com uma cruz assim para expulsar. Ele deu uma carreira no padre com todos que estavam e todo mundo fugiu. Aquele homem começou a assombrar aquela aldeia. Eu não conhecia o homem, só ouvia as histórias. Estava eu pregando na igreja. Quem entra dentro do culto? O homem. Assistiu o culto, foi embora. Aí os irmãos disseram: seu pastor, sabe quem é aquele moço que esteve aqui? Eu falei: não, é o tal. Aí contaram a minha história. Eu falei: tá bom, deixa ele vir no próximo. Vem no próximo culto. E lá é assim, a igreja pequenina, quando chega uma pessoa que a gente não conhece, muda a mensagem totalmente. Transforma num culto evangelístico. Mas pregar, porque a gente não sabe se a pessoa vai voltar outra vez ou não. Então, mensagem evangelística sobre a salvação e tal, o sangue de Jesus, essas coisas. Aí ele foi no segundo culto, foi no terceiro, 4 cultos, eu falando sobre o plano da salvação. No quarto culto, já sabia o nome dele e tal, e eu disse: senhor Antônio, eu até disse assim: irmão Antônio, assim que eu disse, o senhor já tem assistido os cultos e tal, nós não queremos lhe forçar, mas vos pergunto, o senhor gostaria de entregar sua vida a Jesus? E ele balançou a cabeça assim que queria. E o Espírito Santo falou comigo no meu coração: pede-o para levantar a mão, que é para dar um sinal físico para o diabo, que ele não mais pertence ao diabo. O Espírito Santo falou comigo. Porque esse negócio de levantar a mão, a gente sabe que não é isso que faz aceitar. Aceitar Jesus é a decisão, né? Mas eu obedeci. Eu disse assim: então o senhor levanta a sua mão assim, dando um sinal para Deus que o senhor pertence agora a Deus. Irmão, quando o homem foi levantar a mão, o diabo pegou o homem, jogou o homem no chão. Passou lá Liminé, eu já vi muitas pessoas endemoniadas, mas igual aquela eu nunca vi. Irmão, o homem caiu e ele de barriga para cima, ele andava assim igual cobra, de barriga para cima assim, ó. Parece que tinha perna aqui debaixo. Não ficou um crente dentro da igreja. Correram todos. Só ficou uma irmã cigana, crente, uma outra irmã, já era acostumada a expulsar demônio, ela ficou. Os outros correram todos. E o púlpito lá baixinho, assim, eu desci. Aquele homem começou a derrubar a cadeira, eu me aproximei dele, fechei logo a cara assim pro cão, logo uma cara feia. Mas o diabo não tem medo de cara feia, não. Mas eu fechei a cara para ele, que eu fiquei com raiva dele. Fechei a cara para ele e falei assim: em nome de Jesus, sai dele. Irmão, o homem, ele deu um pulo, deu um salto, bateu em pé e começou a correr de um lado ao outro e gritar: eu estou livre, com outra voz: eu estou livre, eu estou livre. E quando aquilo começou a acontecer, eu pensei assim comigo: será que o diabo está tentando me enganar? Ele passou para lá, passou para aquela era forte, depois passou para cá, eu agarrei no braço dele, segurei assim firme. Olha para mim, rapaz. E ele olhou assim, eu falei: dê glória a Jesus. Aí, com autoridade: dê glória a Jesus.
E ele falou, glória a Jesus, e pulava, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Igual aquele homem, tem muitas pessoas acorrentadas. Uns presos no vício do cigarro, outros presos no vício da mentira, do adultério, do pecado e tantas outras coisas. Eu gostaria de fazer dois apelos aqui nessa noite, orar por dois tipos de pessoas. Eu queria, com a permissão do pastor, eu queria, fica de pé, por favor, eu quero orar pela igreja, pelos irmãos, das pessoas que estão aqui. Nós vamos orar agora. Eu quero orar, pode manter o som, está muito bom, querido. Eu quero orar, em primeiro lugar, eu quero orar por pessoas que querem ser usadas por Deus no campo que eu falo é na rua, no seu vizinho, fora da igreja. Você quer que Deus, você quer ganhar almas. Eu quero orar a Deus agora para Deus colocar um fogo na sua vida. Pastor, mas eu já tenho fogo, mas se você quer que aumente, se você quer que os dons espirituais venham sobre você, olha, eu quero te confessar, hoje eu não preguei nada daquilo que eu planejei. Talvez o pastor nunca mais me chame, porque talvez ele gostava que eu pregasse mesmo a palavra, mas eu não consegui pregar. Só pude dar testemunho e partilhar um pouco. Mas eu quero orar por você. Eu sinto que Deus quer encher. E eu queria que você viesse aqui à frente. Você que já é crente. E você quer mais poder de Deus na sua vida. Você quer mais. Você quer unção. Você quer autoridade. Você quer graça. De mim mesmo não tem nada para te dar. Mas Deus pode te dar. Enquanto os irmãos estão vindo, nós vamos orar. Vamos orar que a hora está avançada. Eu não quero cansar-vos. Eu gostaria de orar também por pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Você sente que Deus está te chamando, Deus tem uma obra contigo, chega de perder tempo. Hoje é o dia da renovação espiritual na tua vida. Hoje é um dia que Deus vai virar a página da sua vida. Mas eu gostaria de conhecer você. Tem alguém aqui que está afastada dos caminhos do Senhor, quer voltar hoje? Levanta assim a sua mão. Você quer voltar para Jesus hoje? Alguém que está afastado do caminho do Senhor, quer voltar hoje? Está voltando hoje, meu filho? Você também, minha filha? Nós vamos orar por ele. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Aleluia. Minha filha, sabe o que Deus me fala aqui agora? Hoje, Ele fechou uma sepultura para você. Alguém ia tirar a tua vida. Alguém que não gosta de você e queria que você fosse morta. Mas o Senhor fechou essa sepultura. Aleluia. Nós vamos orar por você, tá bem? Tem mais alguém que quer voltar para Jesus hoje? Tem mais alguém? Eu não vou insistir. Tem mais alguém? Escuta. Tem alguém que está sentindo muita dor. Está doente. Está com muitas dores agora, nesse momento. É uma pergunta que eu estou fazendo. Não estou dizendo, Deus está me revelando, nada disso não. Tem alguém? A senhora? Deixa a senhora vir, vem aqui à frente, deixa ela vir. Pode vir, nós vamos orar. A outra também, a outra moça mais nova aqui na frente, levanta a mão e diz que está com dores. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Deus está aqui nesta noite. É assim mesmo, irmão. Nós somos pentecostais. Porque tem gente que pensa que pentecostalismo é só pula-pula, né? Não é não. Acontece também de Deus fazer as pessoas saltarem, né? Você está sentindo dor no ombro? Nós vamos orar por você. Glória a Deus. Cadê a esposa do pastor? Está aqui? Está por aqui? A senhora?
Chega aqui, amada, por favor. No nome de Jesus. Dá aqui espaço para a moça. Chega aqui, irmã. Chega aqui mais perto. Aleluia. Quantos creem que Jesus cura? Você está sentindo dores? Muita dor. Tomei remédio antes de sair de casa, mas não melhorou. Não melhorou? Estende as mãos para cá, a igreja. Estende as mãos para cá. Coloca a mão aqui no ombro dela, amada, por favor. Enfermidade. Semente de enfermidade. Ó, enfermidade. Nós te ordenamos. Sai agora. Em o nome de Jesus. Vai embora. Agora. Nós não só repreendemos e ordenamos que saia, mas ministramos a cura divina. Ser curada agora. Em nome de Jesus. Amém. Pode procurar a dona. Levanta o braço. Está doendo? Fala a verdade. Levanta o braço. Não. Certeza? Absoluta. Você pode adorar o Senhor? Cadê a outra irmã? Era a senhora? Na cama subia. Ramakanda ramakama subia. Ramakanda masurianda ramaganda ramanda subia. Ramakova suinda ramikomanaga subia. Eis que eu ouvi a tua oração, diz o Senhor. Quando tu estavas preocupado com o ministério, Deus, será? Rambacanda ramanda subia. Escutei o teu gemido, mas nesta noite, renova as tuas forças. Prepara, vou te usar como nunca pensaste. Rabacanda ramanda subia. Ramacanda ramanda subia. Vou lhe dar uma sabedoria. Tu ficarás assustado. A forma que hei de te usar. Assim diz o Senhor. Abacandaramanassuri comanagasúbia. Aleluia. Ramacomanagashuriandara. Meu Deus. Ramasundeki. Emicomanassuri comanai. Alamagamanasuri andaramagovasnai. Meu Deus. Ramakama subiki negevias. Ai, goana, manamana subia. Prepara. O Senhor vai te despertar. Você, de madrugada, você vai perder o sono. O Senhor vai te usar profundamente no ministério da intercessão. Pessoas receberão livramentos. Demônios serão repreendidos quando você estiver orando. Deus coloca nas tuas mãos um mistério na madrugada. Prepara. Quando você estiver mais cansado, haverá um mistério desvendado na tua vida, diz o Senhor. Enfermidade da cabeça até a planta dos pés. Se porventura é uma seta, um espírito de enfermidade que atingiu o corpo desta serva do Deus Altíssimo, enfermidade, você não pode ficar mais nela. Você não pode, enfermidade. Não adianta. Não adianta. Chegou o teu fim, enfermidade. Vai embora agora. Em o nome de Jesus. Saia. Te repreendemos, enfermidade. E ministramos a cura divina. Ser curada agora. Em nome de Jesus. Olha para mim, por favor. Ser curada no nome de Jesus.
ser curada em o nome de Jesus. Aleluia. Quem mais gostava que nós orássemos? Você que está doente. Tem mais alguém aqui assim que está doente? Nós vamos orar por ela e por vocês. Meu Deus. Nós vamos orar por ela, sim. Nós vamos orar. Vamos orar. Amém. Vamos orar. Amém. Você que precisa de uma cura, de um milagre. Eu vou fazer uma oração agora. Nós vamos orar. Milagres. Tem muitas ordens. Tem físico, tem espiritual, tem sentimental, tem conjugal. Tem coisas íntimas do casal que são um milagre. Mesmo os dois sendo crentes. Meu Deus, olha o que Deus está fazendo aqui esta noite. E você que crê, porque é impossível um milagre sem crer. Se você precisa de um milagre, nós vamos orar pela senhora, tá bem? E se você crê no milagre, apenas um gesto, apenas um símbolo, tá bem? Coloca a mão assim no seu peito. Fecha os seus olhos, meu Deus. Aleluia. Eita Deus. Deus vai fazer um milagre grande na tua vida essa noite. É noite de milagre. É noite de milagre. Entra no rim. Seja quebrada em o nome de Jesus. Saia. Meu Deus, há pessoas orando agora. Mão no peito. Precisando de um milagre. Nós oramos, Senhor, pela Carla, pelo livramento. Nós oramos por esses pedidos. E nós oramos por cada irmão que está com a mão no peito agora. O Senhor é o Deus do milagre. Vai tocando agora, Jesus. Vai tocando agora, no coração. Pressão alta. Vai dando livramento. Liberta do vício. Liberta. A poder no nome de Jesus. Receba a cura. Receba o milagre. Toca agora, Jesus. Vai tocando da cabeça à ponta dos pés. Toca. Toca o sentimento. Cura. Toca. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Vocês dois, dá aqui as mãos. Repete assim comigo. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, eu te aceito. Eu retorno para os teus braços. Me recebe como filho, como salvo. Ó Deus, me enche do Espírito Santo. A partir de agora, eu quero viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Apaga o passado dos teus filhos. Passa o sangue de Jesus. Purifica. Coloca os teus anjos para guardar a vida desse casal. Guarda. Os seus inimigos, ao olharem, ao procurarem-nos, não os encontre, porque eles estão escondidos dentro das tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Deus, faz a tua filha se lembrar de tudo, ser curada de toda amnésia. Em nome de Jesus. Amém.